Sabe aquela situação? A gente está ali, tranquilo, e de repente boceja, mesmo sem estar com sono nenhum. E o mais curioso, não é? Basta alguém bocejar perto da gente que, pronto, lá vamos nós também. Parece mágica, é uma coisa super comum, mas será que a gente sabe o que realmente significa? Pois é, essa é a grande pergunta que vamos tentar desvendar hoje. Por que é que um bocejo é tão contagioso? É um pequeno mistério do nosso cotidiano, mas a ciência, olha, tem umas respostas bem fascinantes. Vamos mergulhar nisso. Ok, então para começar, vamos direto ao ponto. Vamos esquecer a explicação mais óbvia. Porque, como a gente vai ver, o bocejo, ele é muito, mas muito mais complexo do que parece. A primeira coisa que vem à cabeça de toda a gente é bocejar é sinal de sono, de cansaço. E claro, essa ligação existe, não dá para negar. Mas, se fosse só isso, a nossa conversa acabava aqui. E acreditem, ela está só a começar. É aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. A ciência mostra que a gente também boceja por tédio, por stress ou até, olha que curioso, quando o nosso cérebro está a mudar de uma tarefa para outra. É como se fosse um sinal, sabe? Um aviso de que alguma coisa lá dentro está a mudar. Agora vamos para uma das teorias mais... Uau! Mais fascinantes. E se eu dissesse que o bocejo funciona como uma espécie de ventoinha para o nosso computador mais potente, o cérebro? A ideia é bem simples, na verdade. O nosso cérebro, assim como um processador de computador, tem uma temperatura ideal para funcionar bem. Se ele começa a aquecer demais, o corpo tem um mecanismo para arrefecer as coisas. E que mecanismo é esse? Pois é, o bocejo. Mas como é que isso funciona na prática? Bem, é até que bem direto. Primeiro, aquela inspiração bem funda traz ar mais fresco para dentro. Segundo, a circulação de sangue no cérebro aumenta. E terceiro, a combinação dessas duas coisas ajuda a dissipar o calor. O resultado final? Um cérebro mais fresco e, por consequência, mais alerta. É ou não é uma peça de engenharia biológica genial? Mas calma, essa parte da engenharia biológica, por mais incrível que seja, não é tudo. Porque o bocejo tem o lado social, e é aqui que a coisa fica ainda mais misteriosa e fascinante. Ele é uma forma poderosa de comunicação, mesmo que a gente não se aperceba. A gente já sabe como é. Estamos numa sala, alguém boceja e, de repente, é como uma onda, um atrás do outro. Parece uma pequena epidemia de bocejos. Pois bem, este fenómeno tem um nome e a explicação está totalmente ligada à forma como nos conectamos uns com os outros. E aqui está a grande revelação. A ideia de que o bocejo contagioso está ligado à empatia. Isso muda completamente a nossa perspectiva. Deixa de ser um sinal de tédio ou falta de educação para se tornar uma manifestação primitiva do nosso cérebro. É como se ele estivesse a espelhar o estado da outra pessoa, a sincronizar-se com ela. É incrível. E essa teoria ganha ainda mais força quando olhamos para os dados. Os estudos mostram que é muito mais provável a gente apanhar um bocejo de alguém da nossa família ou de um amigo próximo do que de um completo estranho. É quase como se o nosso cérebro social estivesse a dizer baixinho: "Ei, eu entendo o que estás a sentir." É uma forma super subtil de sintonia social. Ok. E para fechar o ciclo de teorias, vamos a uma última função, que também é espetacular. E se o bocejo for basicamente o botão que o nosso corpo usa para mudar de modo de operação? Pensem um pouco. Quantas vezes a gente não boceja um pouquinho antes de começar uma tarefa que exige concentração? Ou então, o contrário, quando finalmente relaxamos depois de um trabalho intenso? Pois é, o bocejo parece surgir exatamente nestes momentos de transição. Ele ajuda o cérebro a preparar-se para o que vem aí, seja para acelerar ou para desacelerar. É por isso que a analogia do botão de reset é tão boa. É exatamente isso, uma reinicialização rápida do sistema que prepara o corpo e a mente para a próxima fase. Um gesto tão pequeno, mas com impacto gigante na nossa regulação do dia-a-dia. Então, vamos juntar tudo. Aquilo que parecia ser só um sinal de cansaço é, na verdade, uma ferramenta com 1001 utilidades. Funciona como termostato para o cérebro, como sinalizador de mudança de foco e até, o que é mais surpreendente, como uma expressão de empatia. É literalmente o botão de reset do nosso corpo. E é com esta ideia que a gente termina. O bocejo é só a ponta do iceberg. Ele mostra-nos que os nossos corpos estão sempre a comunicar, a regular-se e a conectar-se. Tudo isto sem que a gente tenha consciência. E isso faz-nos pensar, não é? Que outras mensagens secretas é que os nossos corpos estão a enviar e a receber a toda a hora? Fica a questão no ar.